melanoma não é o câncer de pele mais comum, mas é muito importante conhecê-lo porque ele pode ser uma doença de alta gravidade. O melanoma é um câncer de pele que se origina nos melanócitos, que são as células produtoras da melanina, pigmento que determina a cor da pele. Ele é o câncer menos frequente, felizmente, mas também é o câncer que, se não for diagnosticado precocemente, ele pode causar mais complicações como metástase. Que é quando as células do melanoma saem da pele e progridem para outros órgãos de uma forma muito rápida. Ele pode se apresentar como uma pinta que chama a atenção e é muito diferente de todas as outras. Muitas vezes ela é um pouco assimétrica, ou seja, um lado da pinta não parece com o outro lado, tem bordas irregulares, múltiplas cores e ao longo do tempo tem se modificado, ao contrário da maioria das nossas pintas que não sofrem grandes mudanças ao longo da nossa vida. Ou seja, você percebe que elas começam a se modificar. Agora, é importante a gente fazer o diagnóstico de forma precoce. Então, normalmente, quando você faz o diagnóstico na fase de sinal, é melhor do que você fazer o diagnóstico numa fase de sintoma. Sintoma é aquilo que nós sentimos. Então, se começar a coçar, doer ou virar uma ferida e sangrar, muito provavelmente já é uma fase mais avançada, onde o prognóstico pode ser pior. E ele pode aparecer em qualquer área do corpo. É muito comum nas pessoas de pele branca, mas também o melanoma ele ocorre também nas pessoas de pele negra, principalmente nas áreas mais claras dessa pele, como palmas das mãos e plantas dos pés. Mas existem algumas pessoas que devem prestar muito mais atenção por ter fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento do melanoma. Se você tem na sua família alguém que já teve o melanoma, toda a família deve ser avaliada com mais cuidado, por apresentar um risco maior de desenvolver essa doença. Se você já teve o melanoma, deve manter acompanhamento ao longo de toda a sua vida com um dermatologista, pois é possível ter uma nova lesão em qualquer área da sua pele. O tratamento do melanoma ele é cirúrgico, ele deve ser realizado nas fases iniciais, por isso é muito importante o diagnóstico na fase inicial da doença. E deve ser criteriosamente avaliado em cada uma das fases da doença. Quando o melanoma é restrito apenas à pele, é importante saber exatamente a profundidade de invasão daquele tumor, que nós médicos chamamos de espessura de Breslow. Através dessa medida, nós determinamos a próxima fase do tratamento do melanoma, que é a ampliação de margens. Ou seja, naquela área onde foi removida a primeira lesão, realiza-se uma segunda cirurgia, onde um fragmento de pele é removido para garantir que o melanoma não retorne naquele local. Infelizmente, quando você não consegue fazer o diagnóstico de forma precoce, ou seja, no seu início, onde há a preocupação e o risco para ela se espalhar, para ela ir para outros órgãos, que a gente dá a denominação de metástase, aí sim, a necessidade de fazer outras complementações de tratamento, como quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia ou mesmo grandes cirurgias. A prevenção é o cuidado desde a infância com a proteção solar, principalmente os pacientes que possuem fatores de risco, como a presença de múltiplos sinais, os nevos atípicos. E a gente também lembra sempre que não é exclusivamente o uso do filtro solar, ou seja, é você muitas vezes ver o horário que você vai se expor ao sol, então chapéu, boné, guarda-sol, sombra, camiseta. Além disso, faça frequentemente um autoexame da sua pele, procurando pintas mais irregulares. E ficar atento a qualquer modificação em um desses sinais e buscar precocemente um médico dermatologista.